Churrascaria Farroupilha. Cada vez mais, a sua melhor opção. Olá, meu nome é Dil Grande, você está assistindo mais uma edição do programa de Cara com Dil. Hoje eu tenho um imenso prazer em receber aqui no nosso estúdio o Dr. Guilherme Arthur Ariozzi. O Dr. Guilherme é formado em Biomedicina pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Botucatu. Ele também é membro da Associação Brasileira de Biomedicina e, entre congressos importantes na sua área, ele é habilitado em Patologia Clínica, Embriologia e Biomedicina Estética, um dos setores que mais cresce com o mundo moderno. Pioneiro na especialidade da biomedicina estética em São José do Rio Preto, ele é nosso convidado de hoje. Olá, Dr. Guilherme, seja bem-vindo ao programa de Cara com Dil. Olá, muito obrigado pelo convite, a todos vocês telespectadores. Estou aqui para esclarecer o que for necessário. Tão jovem e com um currículo tão vasto. Dr. Guilherme, o que é a biomedicina? Bom, alguns exemplos. Perfeito. Bom, a biomedicina é uma profissão da área da saúde, tal como enfermagem, veterinária, medicina propriamente dita, fisioterapia, só que ela é bem mais recente em termos comparativos em relação à medicina, por exemplo, que é muito mais tradicional. A biomedicina ela surgiu com o objetivo de formar, na época, inicialmente docentes universitários para as disciplinas básicas dos primeiros anos do curso de medicina, tais como as disciplinas de anatomia, fisiologia, que é o funcionamento do corpo humano, bioquímica, são as reações metabólicas, farmacologia, que é o princípio de ação dos fármacos. Por quê? Os médicos geralmente gostavam mais e tinham mais aptidão em dar essas aulas, ministrar as aulas para o curso de medicina das áreas mais aplicadas, do terceiro, quarto ano para frente, as áreas mais clínicas da medicina, tais como pediatria, otorrino, etc. Essas áreas que dão embasamento à grade inicial ficavam desamparadas e surgiu então a necessidade de ter um profissional que fizesse a ponte entre a biologia humana e a medicina, né? Enfocando principalmente os processos moleculares, microscópicos, como surgem as doenças, como desenvolver um teste laboratorial para auxiliar o médico a diferenciar essa doença X da doença Y, e daí veio o biomédico. A biomedicina, ela seria assim como uma nova ciência que é uma especialidade numa prevenção, ou não? Ela seria uma biotecnologia que hoje está aplicada desde os laboratórios de análises clínicas, que é uma das áreas mais tradicionais da biomedicina, que é as análises clínicas, principalmente ao foco das faculdades particulares, tá? Sim. Mas ela extrapola muito além desse mercado de trabalho já tão conhecido das análises clínicas, que seriam os exames de sangue, urina, testes de paternidade, enfim. Hoje a biomedicina ela tem 36 habilitações, tá? O biomédico, para atuar nessas áreas, não basta ser biomédico ou comprovar um certo treinamento, uma certa experiência, ele tem que ser habilitado naquilo. Então hoje, dentre essas 36, as análises clínicas é só mais batida, mais conhecida delas. Mas existem as análises ambientais, onde o biomédico pode fazer diagnóstico, não são diagnósticos, são análises de água, solo, teor de contaminação, a parte microbiológica de solo, inclusive alimentos, são as análises de alimentos, a bromatologia. Em clínicas de reprodução humana assistida, o biomédico está sempre nos bastidores, auxiliando na fertilização do óvulo e do espermatozoide e entregando esse embrião no estágio correto de transferência para o útero. Olha que interessante. Para o ginecologista especialista em reprodução humana, por exemplo. É um estudo, é uma medicina com tecnologia. Exatamente. Da palavra bio. Exatamente. Né? Dr. Guilherme, qual a importância das empresas e dos pacientes entenderem essa questão das habilitações ao procurar um biomédico? É bem importante, porque existem algumas profissões que formam um profissional generalista, tá? Esse profissional generalista, depois de formado, ele pode atuar em todos os segmentos que o conselho dele permite, bastando ele fazer alguns cursos livres, algum tipo de capacitação. Não é o caso da biomedicina. A biomedicina ela é rígida nesse sentido, ela exige que o biomédico, para atuar em biomedicina estética,
por mais que ele tenha sido um braço direito de uma clínica de dermatologia por muito tempo, ele tem que ser habilitado em biomedicina estética. E para conseguir essa habilitação, são necessárias provas de título ou conclusão de pós-graduação a nível lato sensu, que são as especializações. Caso contrário, o biomédico, por mais experiente que seja, ao atuar nessas áreas para as quais ele não é habilitado, ele está cometendo exercício ilegal da profissão. Ou seja, um biomédico é apaixonado pela beleza. Apaixonado pela beleza. e conduz e promove tudo isso, verdade, através da tecnologia. É verdade. A gente fala que o maior espetáculo da Terra é a vida, né? A vida humana, e a gente assiste pela melhor janela, que é um microscópio, né? Quando a gente fala sobre estética, a gente lembra dermatologista, nós lembramos também os cirurgiões plásticos. Onde é o encaixe do biomédico, da biomedicina estética nisso? Ou qual é a diferença entre vocês três? Eu gostaria muito que o senhor colocasse essa diferença, que seria importante para os nossos telespectadores, até porque a palavra biomedicina estética é algo novo, mas revolucionador na área da estética. Perfeito. Bom, para começo de diferenciar, né, o dermatologista e o cirurgião plástico, a graduação deles, a faculdade foi diferente. Foi feito um curso de medicina, enquanto nós, biomédicos, fizemos um curso chamado biomedicina, tá? Primeiro, a graduação é diferente. Segundo, a dermatologia, originalmente, né, o médico que se especializa, né, faz residência em dermatologia, ele tem um foco prioritariamente durante sua residência em doenças de pele, cabelo e anexos, né? O que seria anexos? Os anexos da pele são os cabelos, as unhas. Okay. Então, o foco deles é a parte de micose de unha, é a parte de doenças de pele, micoses, câncer, né? A cosmiatria, que é como eles chamam a dermatologia estética, né? É só uma pequena porcentagem dessa residência da dermatologia em embelezamento. A cosmiatria é uma minoria. Então, e nessa cosmiatria, os dermatologistas fazem a parte de botox para ruga de expressão, preenchimento para o bigode chinês. O tradicional bigode chinês. O tradicional bigode chinês. Que entrega a idade de todo mundo. Exatamente, os lasers. Enfim, a biomedicina também tem essa autonomia para realizar esses procedimentos ditos minimamente invasivos ou invasivos não cirúrgicos, porque são injetáveis, não se tratam de cirurgias. Porém, a gente não trata das doenças de pele. Afinal, né, se ruga, flacidez, estria fosse doença, a Unimed estava perdida e todo mundo estava doente, né? Bela colocação. Já a cirurgia plástica também é uma especialização da medicina, que também tem algumas áreas compartilhadas conosco, né, no que diz respeito à aplicação de botox, mas o foco deles também é a parte de corte, cirurgias, tanto reconstrutoras... Implantações de silicone de diversas partes. Exatamente, próteses mamárias, a parte reconstrutora mesmo, pós um acidente. Então, embora não tenha algumas áreas sobrepostas, as aptidões são distintas. Existe ainda uma chamada especialidade que muito se divulga, paralela à dermatologia, paralela à cirurgia plástica, que é a medicina estética, tá? Essa especialidade, na verdade, ela não é reconhecida pelo próprio Conselho de Medicina. Eles tentaram criar essa especialidade como forma de trabalhar somente aquela cosmiatria dos dermatologistas, a pequena parte de estética da dermatologia, excluindo a parte de doenças, e o Conselho de Medicina ele não reconhece essa especialidade, entre aspas, medicina estética como verdadeira, tá? Ela não tem reconhecimento oficial. Quando eu procuro um biomédico na área estética, o que eu posso encontrar com ele? Quais são quais são os tratamentos que eu posso ter para obter informação, rejuvenescimento, saúde? O que eu tenho? Qual é esse diferencial que vocês hoje oferecem para um mercado bem interessante? Bom, primeiramente a parte de procedimentos que até então
Somente alguns dermatologistas faziam a parte de rejuvenescimento facial com Botox, o biomédico também faz, né? Inclusive o Botox hoje tem sido um boom não só para as rugas de expressão, né, para as mímicas, mas para sudorese, né, hiperidrose, condição conhecida como hiperidrose, que é a sudorese excessiva nas axilas. Então você procuraria um biomédico hoje, Gil, para um biomédico esteta, né, que é o habilitado em biomedicina esteta, que é o meu caso, quando você pensasse em procurar um dermatologista, por motivos não de doença, mas sim de embelezamento, eu sugeriria que você procurasse um biomédico esteta, porque o nosso direcionamento nessa área de estética avançada durante as nossas pós-graduações é até maior do que o direcionamento que a dermatologia tem nisso. Quando o senhor fala em dermatologia avançada, o senhor está falando sobre laser, sobre tecnologia? Em estética avançada, né? Sim. Em tecnologia, por quê? Quando se falava em estética, muita gente pensava, mas o que o biomédico vai fazer em estética? Massagem, drenagem linfática, vai maquiar alguém? Surgiam, então, fisioterapeutas achando que a gente ia roubar a área deles, esteticistas. Então, por isso que muita gente bate em cima da nomenclatura estética avançada, tá? Porque os nossos procedimentos não são essa parte de drenagem, não é essa parte que geralmente é encontrada em franquias de estética. Sim. É uma estética diferenciada, mais próxima da realidade médica mesmo. Quais são as técnicas nesse sentido e os recursos que a biomedicina estética utiliza, Dr. Guilherme? Então, a gente a gente trabalha, na verdade, Gil, cabelo, né, a parte capilar, que é difícil encontrar, facial e corporal. Cabelo como cabelo? Principalmente uma disfunção de queda de cabelo, sim. E como que é? Eu vou lá, vocês tiram um fio do meu cabelo, você faz toda uma análise laboratorial, sim, né? Como que é esse processo? Perfeito. Só pra gente entender. Existem alguns exames nesse sentido, como o tricograma, que faz uma análise minuciosa do fio de cabelo. Do material genético, digamos assim. Não é do material genético, mas é da fase de crescimento, da nutrição desse fio, ver o porquê que ele está caindo. Enfim, nós não temos esse aparelho lá onde a gente trabalha, mas mesmo assim a gente consegue fazer uma inspeção muito boa no couro cabeludo. E um dos nossos diferenciais também, que eu esqueci de citar, a interpretação de exames laboratoriais, que sempre foi um dos carros-chefe da biomedicina, não é? E quando o paciente chega com uma queda capilar, uma alopécia, a gente não vai simplesmente mascarando um sintoma, fornecendo um tratamento à torta ou à direita. A gente pede para esse paciente trazer exames laboratoriais prévios que ele tem em casa ou que ele tenha feito recentemente por um médico. A gente interpreta a parte hormonal, nutricional, porque tem muito a ver a parte de tireoide com queda de cabelo, hormônios do estresse como cortisol, em homens o excesso de testosterona, a parte de deficiências de ferro, né, a parte de anemias. Ou seja, o biomédico ele faz um levantamento geral. Exatamente. De tudo isso aí para ver a causa e não necessariamente tratar somente o sintoma externo, né? Embora, caso a gente veja Gostei. Ou seja, o tratamento externo é uma consequência, né, até daquilo que você traz internamente para o seu paciente. Com certeza, com certeza. Você quer saber o porquê daquilo que está acontecendo externamente nele. É um diferencial muito grande dos dermatologistas, porque nada contra, mas um dermatologista, quando você vai até ele, não existe esse diagnóstico sanguíneo, digamos assim, né? Do estudo laboratorial, né? Há uma indicação disso, daquilo, de um laser, de um tratamento, de um creme, mas enfim, essa análise profunda dessas informações, até do corpo humano, porque cada corpo humano é diferente um do outro, né? As informações elas são bem diferentes. É muito interessante tudo isso, ou seja, deixa o paciente imbuído de muita informação, amparado de muita informação para uma decisão. Com certeza, não é verdade? Com certeza. E embora a gente não fale, né, não seja nossa competência falar isso é hipotireoidismo, por isso seu cabelo está caindo, ou isso é hipertireoidismo, a gente sempre vê que está alterado, encaminha para o endócrino, que é essa a nossa função também, ajudar o paciente a não mascarar sintomas e procurar o médico competente para que ele dê o diagnóstico final. Sim. E daí sim, como ele trata o hipotireoidismo, por exemplo, daí sim o
nosso tratamento vai ter um resultado muito melhor, porque nós vamos estar tratando de fora para dentro e de dentro para fora. A gente poderia dizer que a biomedicina estética, ela vem agregar a capacidade do exercício das técnicas estéticas com perícia e fundamento científico? Sim, com certeza. Um dos nossos diferenciais é ser chato nessa área da cientificidade, que infelizmente na estética a gente sabe que às vezes carece, né, de uma explicação científica mais apurada, como alguns mitos que nos diziam antigamente que eu fiz um tratamento estético e a fulana falou que a minha gordura ia sair naturalmente pela urina e eu não precisava fazer nada, só chegar em casa e que isso ia eliminado naturalmente. Isso não acontece, tá, gente? Hoje na Clínica Luz, aqui em São José do Rio Preto, uma clínica maravilhosa, com um corpo fantástico de profissionais inteligentes que fazem parte da história da medicina de São José do Rio Preto, ligada a várias áreas, principalmente na área estética. Nós temos lá o Dr. André, um grande cirurgião plástico de São José do Rio Preto. Quais são os casos que você mais atende, doutor? Olha, aparecem bastante a parte capilar, como eu acabei de citar, né, de investigação das quedas de cabelo. A parte corporal ainda chama muito atenção as nossas mulheres, né? Chegando o verão, as mulheres se cansaram um pouco dessa parte de estética, no sentido de franquias, onde só se fazia tratamentos com os mesmos aparelhos que às vezes eram vendidos até em Groupon, peixe urbano, essas coisas. Então a gente tem uma técnica diferenciada para as gorduras localizadas, que é a intradermoterapia, também conhecida como lipoenzimática, no qual pequenas injeções com uma agulha muito fina, semelhante à de insulina, são administradas no paciente nas áreas afetadas por gordura localizada, por exemplo. E a gente trata essa gordura subcutânea com as enzimas, né, favorecendo a quebra dessa gordura, mas o paciente também tem que fazer a parte dele em queimá-las, né, fazendo algum tipo de atividade física. Para você que chegou na telinha do programa de Cara Condil, nós estamos falando com o Dr. Guilherme Arthur Ariozzi. Ele é biomédico estético aqui em São José do Rio Preto e faz parte de uma grande clínica, a Clínica Luz. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já, pode ser? Com certeza. Não sair daí, a gente volta já já. Churrascaria Farroupilha, cada vez mais a sua melhor opção. E você está assistindo o programa de Cara Condil. Aliás, hoje o programa está super bacana. Para você que chegou agora, estou falando com o Dr. Guilherme Arthur Ariozzi. Ele é biomédico na área de estética aqui em São José do Rio Preto, faz parte da Clínica Luz e ele está mostrando para a gente quais são as diferenças dessa medicina tão atual, tão abrangente, que está fazendo a cabeça de muita gente, principalmente colocando cabelo, dando juventude e trazendo informação saudável, né, doutor Guilherme? Exatamente. Uma das nossas características também é a orientação, né? Quando o paciente chega, para a gente desmistificar algumas coisas e orientar ele no fator preventivo também. Existe uma idade para procurar um biomédico na área da estética? Olha, não existe uma idade. A gente recebe pacientes relativamente jovens, principalmente hoje o Botox, né, que sempre foi um dos queridinhos, tem sido feito cada vez mais cedo, a fim de prevenir que as rugas de expressão se tornem permanentes lá no futuro. Sim. Então, você vai paralisando aos poucos, enfraquecendo essa musculatura com a toxina botulínica, popular Botox, e de modo que essas rugas de expressão, elas não vão marcando tanto a pele, não vão formando tantos vincos que se tornariam permanentes no futuro. Por exemplo, existem muitos casos, eu até no meu passado fui um deles, eu tenho um problema de queloide traumático. Uhum. Eu fiz uma cirurgia e onde eu corto normalmente cresce um queloide traumático. Uhum. E eu já procurei cirurgiões plásticos que dentro do procedimento cirúrgico diminuíram essa expressão.
Dentro da biomedicina estética, tem como fazer uma redução desses cortes que são oriundos de alguma cirurgia, doutor? Perfeito. A gente diferencia primeiramente as cicatrizes hipertróficas e as queloides, né? Que elas têm uma distinção quanto a conceito e quanto a visual, tá? Mas, no geral, o tratamento é basicamente bem semelhante e existe, sim, dentro da biomedicina estética uma alternativa. São as infiltrações intradérmicas dentro da nossa querida intradermoterapia, com alguns fatores que fazem esse processo inflamatório diminuir e, consequentemente, esse tecido cicatricial também reduzir. Entre aspas, não é a palavra correta, mas murchar. Então, são infiltrações com corticoides, dentre outros princípios ativos, e a gente tem resultados muito bons. Voltando naquele assunto sobre eliminar 99% as tatuagens. Como que o senhor poderia... a gente estava falando sobre isso no primeiro bloco, mas a gente teve que partir para o nosso intervalo. Eu gostaria que você voltasse ao assunto. Bom, uma das principais causas ali de insatisfação com as tatuagens são nomes de ex-parceiros ou parceiras e exigências de concursos públicos, tá? Que é exigido por lei, né? Exigido por lei, principalmente a parte militar. Eles exigem que o candidato, se a área estiver exposta e não estiver coberta, claro que depende de edital para edital, tá? Sim. Mas que esteja com essa remoção completa. Tem alguns concursos que não aceitam nem o atestado que a pessoa está em andamento com a remoção. Então, a remoção ela pode ser total, sim, com um resultado bem satisfatório, embora o corpo humano não seja uma ciência exata, então a gente não pode prometer isso porque cada paciente. Corpo tem uma resposta. Cada sistema imunológico tem uma resposta. E como a gente comentou, a remoção dos pigmentos tem muito a ver com a imunocompetência, né, de cada indivíduo. Então, mas em geral, as tatuagens pretas, cores mais escuras, elas conseguem ter mais atração pelo comprimento de onda que a gente usa no laser e, consequentemente, a gente consegue atingir esses pigmentos mais fácil. Por exemplo, se uma pessoa é corintiana, se ela mudou de time, ela pode procurar o senhor. É difícil, os corintianos são fiéis à camisa, mas... Você acabou de assumir que é um corintiano. Não sou corintiano. Não é? Então tá bom. A biomedicina estética, ela também tem convênios médicos ou é uma medicina ainda particular? Ainda é uma área da saúde particular, tá? Infelizmente existe algum corporativismo por parte de alguns convênios médicos que não cadastram, não deixam outros profissionais da saúde não médicos se conveniarem, tá? Então, o biomédico... por um lado, sofre com isso, mas por outro lado também não teria por que a biomedicina estética atender convênio, visto que a gente não atende doença, né? Então, não teria por que um convênio cobrir um procedimento meramente de embelezamento, como um botox, um preenchimento. Eu tenho muita certeza de que as pessoas que estão nos ouvindo ficaram felizes até pela sua jovialidade, pela sua inteligência e pela sua capacidade de conteúdo em expressar a biomedicina estética de uma maneira tão singular e meramente assim casual, como um cotidiano normal da vida da gente, embora para muitos ainda é uma grande novidade. A palavra bio, ela vem de biomecânica, de algo tecnológico, né? Laboratorial, enfim. A vida existe. É muito caro? A pergunta. Os nossos procedimentos? Isso. Como que funciona? Não a nível de valores, mas valores acessíveis ao mercado? Como que você vê isso daí? Sim, eu vejo como valores acessíveis, sim. Embora o nosso público ali esteja focado na classe B, tá? Mas são acessíveis, até porque hoje a parte de embelezamento, até mesmo com colegas dermatologistas, enfim, conseguem tornar isso acessível ao pessoal. A sua consulta é uma consulta de um valor normal para não convênio? É uma consulta o que está no mercado. Relativamente em valor normal, sim. Que está no mercado. Isso. Olha que interessante, né? Às vezes, porque para muita gente, às vezes a palavra biomedicina, né? Sim, pensa que mas algo fora do comum. Algo tão caro e não. Então, uma super dica aí também.
o Dr. Guilherme já há algum tempo, o telefone dele está na telinha do programa de Cara com Gil, a consulta ela é particular e ela está dentro dos padrões normais cobrados nas consultas particulares de qualquer outra área da medicina. Com certeza. Dr. Guilherme, eu gostaria que o senhor deixasse as considerações do senhor, porque infelizmente o nosso programa já está terminando. Tá bom. Eu gostaria de agradecer o convite e a todos que tiverem alguma futura dúvida quanto à biomedicina, não só na área de biomedicina estética, como em todas as outras nossas tangentes. Por favor, façam contato, a gente está aqui para divulgar a profissão. Dia 20 de novembro é dia do biomédico, não é só o dia da consciência negra, então parabéns a todos os meus companheiros de classe, biomédicos. E Rio Preto, conheçam essa área que está chegando. No Rio Grande do Sul, por exemplo, já estourou, a gente tem colegas lá, como o Dr. Fontanive, que tratam a Miss Rio Grande do Sul, candidatas a Miss, já estourou nas grandes capitais e faltava isso em Rio Preto. Então nós somos pioneiros e estamos aqui para servir vocês. Olha que legal. Eu falei com o Dr. Guilherme Arthur Ariozzi, ele é biomédico na área estética aqui em São José do Rio Preto, está numa clínica fantástica que é a Clínica Luz. Dr. Guilherme, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. O programa de Cara com Gil está de portas abertas para o senhor para falar sobre um assunto que muito nos interessa, que é a autoestima, estar com bem. Certeza. Tanto Tanto internamente com a saúde e com a nossa estética, porque a gente levanta todos os dias para receber elogios. É verdade. Afinal de contas, a saúde não é só estar livre de doenças, é um bem-estar emocional e social também, não é? É isso aí. Muito obrigado, Dr. Guilherme. Obrigado. E você assistiu mais um programa de Cara com Gil. Meu nome é Gil Grande. A gente se vê durante toda a semana no site www.decaracomgil.com. Ótima semana, muita luz. Até sábado que vem com um novo programa, com novas pessoas e muita informação para você. Até lá. Churrascaria Farroupilha. Cada vez mais a sua melhor opção.